Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula de hoje. Te ensinar o caminho para você quitar suas dívidas com até 90% de desconto. É isso mesmo. Beleza? Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres, e essa é a nossa aula de hoje no nosso programa Na Rota do Dinheiro, com o tema O Segredo para se livrar da dívida de cartão de crédito. Faz tempo que o cartão de crédito é um grande vilão na vida dos brasileiros, é ou não é? O Serasa tem feito pesquisas periodicamente, e essas pesquisas mostram que o maior motivo de dívida dos brasileiros é o cartão de crédito, né? Agora, eu tenho uma ótima notícia para você. É totalmente possível você quitar esse tipo de dívida e não voltar mais a se enrolar com o cartão. Isso é totalmente possível. Aí você deve estar se perguntando assim, mas como, Lídia? Como? A minha dívida de cartão está gigantesca, Lídia, virou uma bola de neve. Lídia, minha dívida era 2.000, já virou 5, 7, está 10, 15. Lídia, como? Como? Lídia, eu não consigo negociar, eles estão irredutíveis, não querem baixar os juros. Calma, respira, porque tem saída. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso dizer para você quais são os passos para você se livrar desse tipo de dívida e não voltar a se enrolar com elas. Então, pega aí papel e caneta para você anotar. Eu vou trazer aqui 4 passos para você se livrar desse tipo de dívida. Então, pega aí papel e caneta, anota para você não perder nenhum detalhe, beleza? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro passo, Lídia, para eu me livrar da dívida de cartão de crédito? Vamos lá, anota aí. O primeiro passo é você entender o que aconteceu para você perder o controle do cartão. O que desencadeou isso? Foi uma situação específica? Foi uma emergência que aconteceu e você recorreu ao cartão de crédito? O que foi que aconteceu? Você tinha ali, ou então você vinha usando de forma desenfreada, sem controle, o seu cartão. E aí, quando você viu, você se deparou com aquela fatura enorme e você não deu conta de pagar. Ou então você fez várias compras parceladas no cartão. Quando você olhou para a fatura, tinha um monte de parcela ali que deixou a fatura enorme e você não conseguiu pagar. O que foi que aconteceu? Esse é o ponto de partida. E por que é importante você entender o que foi que aconteceu? O que te levou para essa dívida? Porque é só a partir do momento que você sabe o que aconteceu, o que você fez que deu errado, o que você fez que deu ruim, que você vai poder corrigir. Enquanto a gente não entende o que aconteceu, a gente não consegue corrigir. E aí o que acontece? Você vai lá, deu ruim, você deu um jeito, fez um empréstimo, enfim, pediu dinheiro emprestado, foi lá, pagou essa dívida. O que vai acontecer? Muito provavelmente você vai se enrolar de novo, porque você não corrigiu o que desencadeou essa dívida. Aí você vai continuar fazendo a mesma coisa. Você vai lá, vai gastar sem controle, você vai lá, vai fazer um monte de compra parcelada, aí acontece uma emergência, você vai lá entrar no cartão. Faz sentido? Por que você precisa entender o que te levou a esse descontrole no cartão de crédito? É muito importante você entender isso, senão a gente não consegue corrigir o problema. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto importante, você entender o que aconteceu que fez você perder o controle. Beleza? Show de bola? A gente vai para o segundo passo importante para você se livrar da dívida de cartão de crédito, que é o seguinte: você levantar o valor real dessa dívida. Porque o que acontece com a dívida de cartão de crédito, né? Você vai lá, não dá conta de pagar, ou você vai lá, paga o mínimo do cartão, né? Ou você vai lá, parcela a fatura do cartão e depois não dá conta de pagar. E aí, depois disso, você não sabe mais quanto era a sua dívida no começo, sem os juros que o banco colocou em cima, verdade ou não? Então, olha só, você foi lá, ou você pagou o mínimo, ou você não pagou mais,
ou você parcelou a fatura do cartão e não conseguiu mais pagar, e aí vira aquela bola de neve de juros em cima da dívida e você já não sabe mais qual era o valor dela antes de tudo isso. Lide, como é que eu vou descobrir então quanto era esse valor dessa dívida? Você vai solicitar. Se o cartão é do banco, você pode solicitar lá no saque, no serviço de atendimento ao cliente do banco, do seu cartão. Se não é de banco, né, associado à sua conta no banco, você vai ligar para o serviço de atendimento ao cliente do cartão e você vai solicitar o documento de evolução da dívida ou memória de cálculo ou documento descritivo do crédito. Tá? Existem esses 3 nomes para a mesma coisa. O que é isso, Lídia? Nada mais é do que um documento onde você vai ter toda a evolução de fato dessa dívida. Qual era o valor inicial dela? Quais foram os juros que rolaram sobre essa dívida? Vai estar tudo discriminado lá. É como se fosse um histórico da sua dívida ali. Beleza? Então, nesse documento, você vai ter todas as informações da sua dívida, taxa de juros, qual era o valor do começo, qual era o valor das faturas, né, que ainda entraram aí nessa bola de neve, vai estar tudo lá discriminado, tá certo? Todo esse valor, tá? Lide, para que esse documento? Para você entender, primeiro, qual era o valor que você realmente estava devendo no começo, sem os juros absurdos que rolaram ali em cima. Você entender qual era o valor real da sua dívida. Para que isso? Para lá na frente você conseguir negociar do jeito certo, por um valor justo. Você precisa entender qual era o valor inicial dessa dívida. Para você ter um parâmetro e entender qual é o acordo que vai ser bom para você. Faz sentido ou não? Agora, dependendo do que estava no contrato da dívida, você pode ter problemas. Como, por exemplo, uma dívida ir para a justiça. Pode acontecer. Então, você não pode fazer isso de qualquer maneira, beleza? Tem que ter estratégia, tem que ter um passo a passo. Show? Então, olha só. Vamos lá. Para conseguir esse documento, como eu falei para você, você vai ligar para o saque e solicitar esse documento, beleza? Lídia, é fácil conseguir esse documento? Nem sempre, tá? Nem sempre é fácil. Por quê? Eu costumo dizer para as minhas alunas do Método Dignidade Financeira, que é o meu programa de acompanhamento para mulheres, onde eu ensino passo a passo para quitar as dívidas com até 90% de desconto, eu costumo dizer para elas o seguinte: olha, o banco, ele jamais vai facilitar a sua vida. Não vai. Ele só vai facilitar para te emprestar dinheiro, para te dar crédito. Mas para negociar a dívida, ele não vai facilitar a tua vida. E esse é um ponto. O banco pode te enrolar para entregar esse documento, ele pode querer dizer, não dá, não tenho, ele pode te dar um documento incompleto, tá certo? Então, o banco ele não vai facilitar a tua vida. Beleza, Lídia, mas e aí, como é que eu faço então? Primeiro ponto, você precisa entender que isso é um direito seu. Lídia, está escrito aonde? Vou falar para você, tá? Vou te dizer, esse é um direito assegurado em lei para você. Existe uma resolução do Banco Central do Brasil, que é quem rege os bancos, que é quem diz o que o banco pode e não pode fazer, de que forma ele pode fazer, tá? E essa resolução, que é de número 5.004 de 2022, ó, uma resolução do ano passado, diz que você tem direito a ter todas as informações da sua dívida e que quando você solicitar isso ao banco, à instituição financeira, enfim, eles têm que te entregar esse documento em até um dia útil. A resolução ainda diz o prazo que você espera para receber esse documento. É um dia útil. Lídia, se o banco me enrolar, não me entregar, ou me entregar incompleto, eu já fui lá, já reclamei, o que eu faço? Vamos lá, vou te dar os passos aqui, presta atenção, porque o que eu estou passando aqui para você, você não vai ouvir esse passo a passo em qualquer lugar. Você não vai ouvir esse mastigadinho aqui em qualquer lugar, não. Eu estou entregando aqui ouro para você, então presta atenção. Se o banco te enrolar para entregar esse documento, o que você vai fazer? Você vai fazer primeiro, ligou para o saque, de repente você foi lá, tentou com o seu gerente, não conseguiu.
Você vai fazer uma reclamação na ouvidoria do banco. Ah, não é do banco, Lígia, você vai fazer uma reclamação na ouvidoria do serviço do cartão de crédito. E você vai relatar tudo o que aconteceu. Olha, eu solicitei o documento de evolução da dívida e tal, papapá, relata tudo. E você vai fazer o quê? Anotar o protocolo desse atendimento, que você fez essa reclamação na ouvidoria. Não deu resultado, você vai fazer uma reclamação no Banco Central e no consumidor.gov. Você vai fazer uma reclamação, porque isso é assegurado a você. Uma coisa que eu quero que fique muito clara para você aqui: mesmo endividada, você tem direitos. Não é porque você está devendo que o banco pode fazer e acontecer do jeito que ele bem entender, não. Existem leis que amparam você, existe o Código de Defesa do Consumidor, existem resoluções do Banco Central que amparam os seus direitos. Então, não é porque você está devendo que você é a pior pessoa da face da terra, que você não tem direito a nada porque você está devendo. Não é assim. O banco vai querer fazer você acreditar que é assim. Ah, você está devendo, então você tem que pagar e tem que ser do meu jeito. Não é assim. Existem leis que amparam você. Código de Defesa do Consumidor está aí. As resoluções do Banco Central estão aí para assegurar os seus direitos e para fiscalizar o que o banco faz. Então, acende o teu sinal de alerta financeiro. Não abra mão dos seus direitos, mesmo você estando endividada, você tem direitos sim. Beleza, gente? Tá fazendo sentido? Essa semana, inclusive, essa semana agora, na aula que eu dei para as minhas alunas do método de dignidade financeira, eu falei justamente sobre isso, esmiuçando lá os direitos, mesmo que você esteja endividado, você tem vários direitos. O problema é que a gente não sabe disso. Aí o banco vai lá e se aproveita disso, porque ele conhece muito bem os nossos direitos, os direitos dele, os deveres dele. Ele conhece muito bem, a gente é que não sabe. E se a gente não sabe, o banco se aproveita da nossa ignorância para fazer do jeito dele. Então, o banco se aproveita da sua falta de conhecimento dos seus direitos. E aí ele vai te empurrando as coisas, diz, ah, não dá, não tem como, e você aceita porque você não sabe os seus direitos. E você vai sendo levado pelo que o banco está te dizendo, como se fosse a verdade absoluta, que na maioria das vezes não é. Então, acende o teu sinal de alerta financeiro para isso, você tem direitos. Então, se o banco, a instituição financeira, a operadora do cartão, não te dizer não, não tem como, ou te mandar um documento incompleto, reclame na ouvidoria, no consumidor.gov e no Banco Central. No Banco Central, você pode ligar 145, custo de uma ligação local, ou você pode entrar no site e fazer reclamação. Se você jogar lá no Google, reclamação Banco Central, você vai dar direto no site para fazer a reclamação. E o banco vai ter que responder por que ele não entregou o documento para você. Entende? Então, não abra mão dos seus direitos. Show de bola? Não abra mão. Tá certo? Você não precisa receber 60 ligações ao dia. Você tem direitos. O banco não pode ter. Isso é um abuso. Não pode. A Cris, já falei que vou reclamar porque não consigo me concentrar em nada. Reclame no Banco Central, mas anote os protocolos. Você precisa ter provas disso. Tá certo? Anote o protocolo das ligações. Você tem direito, vou até abrir aqui mais um pouco para falar disso. Em relação à ligação de cobrança. Eles não podem ligar para você no seu horário de trabalho, no seu horário de descanso, no seu fim de semana, domingo, feriado, não pode. Isso é assegurado por lei, está lá no Código de Defesa do Consumidor. Você não pode ser incomodada, atrapalhada no seu trabalho, no seu descanso e no seu lazer. Não pode, gente. Isso é lei, é assegurado por você. Eles não podem ficar ligando no seu horário de trabalho, atrapalhando o seu serviço, atrapalhando a sua confirmação. Gente, esse é o caminho. Ouvidoria, consumidor.gov, Banco Central. E aí você fica tão ali envolvida, né, com o banco que ele te diz, ele te promete, e se você não tiver alerta, você cai direitinho. Então, muito importante, você entender por que você perdeu o controle,
Segundo, você saber o valor real da sua dívida, para você lá na frente conseguir negociar, e a gente vai chegar nesse ponto. E qual é o terceiro passo, Lídia? Vamos entender qual é o terceiro passo? Depois de você entender onde foi que você perdeu o controle, o valor da sua dívida real, sem os juros que o banco vinha te cobrando, pedindo o documento de evolução da dívida, ou memória de cálculo, ou documento descritivo do crédito, é você organizar a sua vida financeira. Como é que você quer negociar uma dívida se você não está com a sua vida financeira organizada, preparada para isso, para mais um compromisso? Faz sentido ou não? Não adianta você ir na afobação, no desespero para negociar a dívida do cartão. Você tem que ir com estratégia, sabendo exatamente o que você vai fazer. Você precisa saber quanto você tem disponível para negociar. Não adianta você chegar lá e o banco te oferecer uma proposta e você dizer assim: ah, eu acho que cabe no meu bolso, eu acho que dá para pagar. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Sem você saber quanto você pode oferecer de proposta para o banco. Porque você não é obrigada a aceitar a primeira proposta que o banco te oferece. Porque, na grande maioria das vezes, a primeira proposta que o banco te faz não é a melhor proposta que ele pode te oferecer. Ele vai jogar para cima. E é o famoso se colar, colou. Se der certo, ótimo. Se não der, a gente vai negociando aqui. Eu vou dando uma flexibilizada até chegar num denominador comum. É assim que funciona em qualquer negociação na vida. Faz sentido ou não, gente? Entende? Então, como é que você vai negociar se você não sabe nada, se você não organizou sua vida financeira, se você não sabe o valor real da sua dívida? Como é que você vai negociar sem saber nada disso? Sem saber que acordo você consegue aceitar, sem saber o que cabe no seu bolso? Faz sentido sim ou não? Responde aí para mim, gente. Entende? E para você saber tudo isso, para você estar preparada, você precisa organizar a sua vida financeira, não tem como. Tem que colocar a casa em ordem. Entender lá como é que estão as suas despesas, o que você está fazendo com o seu dinheiro, tirar aquilo que é desperdício, aquilo que é desnecessário, aquelas despesas fantasmas que você ó, tem e nem sabe que tem, que estão ali, que você está deixando o seu dinheiro embora. Entende? Então você precisa colocar a casa em ordem. Não tem como negociar suas dívidas, não tem como quitar as suas dívidas se você não colocar a casa em ordem. Você vai voltar a se endividar. Foi isso que aconteceu comigo. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me endividei 2 vezes. Dívida de quê? Cartão de crédito, cheque especial. E se eu não tomasse uma atitude, eu ia voltar a me endividar de novo. Ah, essa parcela aqui eu acho que cabe no meu bolso. Aí você vai lá e quando você vê, a dívida dobrou, triplicou às vezes. Né? O Cris dizendo, a proposta do banco, uma entrada de R$ 100, mais 94 de 289,63. Eita pau. Aí você vai lá, se ilude, pô, só R$ 100 vou dar de entrada. Aí as parcelas eu me viro. Vou até fazer a conta aqui, hein, Cris? Quanto que dá isso tudo? Deixa eu ver aqui. Vou até fazer essa conta, Cris. Você chegou a fazer essa conta? 94 vezes 289,63. Dá 27.225, mais de R$ 100 de entrada. Aí tem que ver qual era o valor, né, da sua dívida. Entende por que você tem que saber qual é o valor real da sua dívida? Para você ter o parâmetro, a referência de comparação. Beleza, o banco me disse aqui, ó, dá R$ 100 de entrada, mais 24.289. Beleza, vamos fazer a conta. Vai dar 27.325. Quanto era o valor inicial da minha dívida? Você sabe, Cris, qual era o valor inicial dessa dívida? Quanto era o valor inicial dessa dívida? Ah, o valor inicial dessa dívida era 5, era 10? Ih, então não tá dando não, tá demais. Tá absurdo. Vou pagar aí quase triplo. Se a dívida era 10, eu vou pagar quase 3 vezes o valor da dívida. Entende? Está fazendo sentido? Por que você tem que saber qual é o valor real da sua dívida para você não cair nesse tipo de proposta? Olha aí, era 9.000. Ia pagar 3 vezes o valor. E um pouquinho mais.
Entende, gente, por que você tem que se preparar antes? Não é de qualquer jeito que você vai negociar com o banco, senão você vai se estrepar, desculpe a palavra, você vai se lascar. Aí não vai conseguir pagar, a dívida aumenta mais ainda, porque aí vem mais juros. Então você precisa colocar a casa em ordem, entender o que está de mais, o que está de menos ali no seu orçamento. Você preparar a sua vida financeira. De repente, você não está valorizando o seu momento de lazer com a sua família. Isso é uma das primeiras coisas que a gente deixa de lado. É ou não é? Não vai nem na esquina para comprar um sorvete para os seus filhos. É assim ou não é? Cuidado. Você está perdendo qualidade de vida quando você faz isso. Cuidado. Não faça isso. Não tire da sua mesa, da mesa dos seus filhos para dar para o banco. Se você está fazendo isso, está errado. Se você está trabalhando para deixar boa parte do seu dinheiro no banco, está errado. Acende o teu sinal de alerta financeiro. Não é para ser assim a sua vida. Agora, ponto importantíssimo. Para você organizar a sua vida financeira, você vai precisar mudar o seu piloto automático financeiro. É o que eu chamo de piloto automático financeiro. Lídia, que diabo é isso? Vamos entender? Agora, não sei se vocês já viram na televisão, mas foi domingo, teve uma reportagem que saiu na TV sobre isso, que agora em alguns países já tem aquele carro sem motorista, né? De aplicativo. Você pede, igual o nosso Uber aqui, 99, enfim, esses aplicativos, né? De transporte, sem motorista. Aí o que acontece? Você vai lá, pega o seu telefone, né? No aplicativo pede, chega o carro para te buscar e você coloca lá de onde você está, para onde você vai, e ele vai te levar. E aí esse carro, ele vai o quê? No piloto automático. Porque já está tudo programado ali no computador, né, ali do carro, enfim. As rotas de ida, as rotas de volta, por qual caminho vai chegar mais rápido, né? Assim, já está tudo programado ali, já está tudo configurado, né? Ele já vai no piloto automático. O nosso cérebro funciona parecido com isso. Tudo que você aprendeu sobre dinheiro lá atrás, na sua infância, com quem criou você, com os responsáveis, com seus pais, com a sua família, fica tudo registrado aqui. Fica tudo programado aqui na sua mente. O que vai formar o seu piloto automático financeiro. E aí, tudo que você aprendeu lá atrás, você vai trazer para a sua vida financeira adulta. Tudo que foi programado, que você aprendeu, que foi registrado, você vai fazer na sua vida adulta. Por isso que para você mudar de fato e de verdade a sua realidade financeira, você primeiro vai precisar mudar o seu piloto automático financeiro. Essa configuração que tem aí na sua cabecinha sobre dinheiro, de entrar no cheque especial, no cartão de crédito, parcelar tudo no cartão de crédito, gastar no cartão de crédito sem controle, para resolver pagar o mínimo do cartão, parcelar a fatura do cartão. Entende? Faz sentido o que eu estou falando para você? É só você olhar um pouquinho para trás. Como era a vida financeira lá na sua família, na sua infância? Por isso que eu costumo dizer que sair das dívidas vai muito além do que só pensar em estratégia de negociação, em organização financeira. É muito mais que isso. É uma mudança de mentalidade, da forma de você usar o seu dinheiro, de pensar o seu dinheiro. É uma mudança de vida. Faz sentido ou não? Então, primeiro, você tem que entender o que fez você perder o controle. Você precisa levantar o valor real da sua dívida. Você precisa organizar a sua vida financeira. E aí, o quarto passo, qual é o quarto passo? Aí sim você vai negociar a sua dívida. Aí você vai negociar. E para você negociar,
Você vai precisar ter o valor real da sua dívida, que eu falei, ter o documento de evolução da dívida, ou memória de cálculo, ou o documento descritivo do crédito, com todas as informações da sua dívida. Você vai precisar estar com a sua vida financeira em ordem, organizada, preparada, saber quanto você pode oferecer de proposta para negociar a sua dívida, seja do cartão ou seja outro tipo de dívida. Agora, o que acontece? Nesse meio tempo, nesse inteirinho, você vai receber ligações de cobrança, como a Cris, que colocou aqui. Você vai receber ligações de cobrança. E o que é que você vai fazer? Atenda, ouça as propostas, diga que você está organizando a sua vida financeira para conseguir negociar essa dívida. Peça para eles mandarem por e-mail para você essa proposta, para você olhar com calma, entender de que forma que o banco está pensando essa dívida, de que forma ele está te cobrando essa dívida. Anote o protocolo da ligação, porque isso é prova de que você está agindo de boa fé. E prepare a sua vida financeira para você negociar sem se apertar. Porque não adianta você querer negociar e depois ficar com a corda no pescoço, ficar toda enrolada, daqui a pouco não conseguir mais pagar. Não vai adiantar, você precisa negociar do jeito certo. Faz sentido ou não? E lembra do que eu falei agora há pouco. A primeira proposta do banco dificilmente vai ser a melhor proposta que ele vai te oferecer. A primeira proposta vai ser lá em cima. E aí você vai poder negociar. Se você tiver uma proposta para o banco. Entende? Fernando está dizendo, a parte mais difícil é saber o valor real da dívida. É um susto. Fernanda, é um susto. Por quê? Você não sabia, você não tinha noção do que você estava fazendo. Você simplesmente vai, entra no cartão de crédito, entra no cheque especial, vai, faz o empréstimo, aí vai, renova o empréstimo, pega um troco de dinheiro. E aí a dívida vai aumentando. Aí daqui a pouco você não consegue pagar e a dívida vai aumentando. Faz sentido ou não? Primeira coisa, quando você receber essa ligação, é pedir o protocolo. Peça o protocolo antes de começar qualquer conversa. Ah, a senhora não tem protocolo. Ah, então eu não posso continuar essa ligação. Eu preciso do protocolo. E desliga, acabou-se. Eles têm que te dar um protocolo, porque toda ligação de cobrança deve ser gravada. Deve ser gravada. Então, não aceite ligação. Ah, o protocolo, por favor. Ah, não tem, senhora, então sinto muito, eu não posso falar com você se não tiver protocolo. E desliga o telefone. E faz uma reclamação. Faz uma reclamação lá no consumidor.gov. Ó, estou recebendo ligação de cobrança da empresa XYZ e não tem protocolo de ligação. Faça uma reclamação. O que é para ter. Rapidinho eles vão parar de te ligar. Porque isso aconteceu com uma aluna minha. Ela falou, Lídia, eles não estão querendo dar protocolo, então não aceite. Peça primeiro, me dê o protocolo, não tem? Sinto muito, eu não posso continuar essa ligação. Desliga, acabou-se. Aí eles pararam de ligar para ela um bom tempo. Não pode, gente. Você precisa fazer valer os seus direitos. Faça valer os seus direitos. Tem que ter protocolo de ligação. Como é que você vai provar alguma coisa? Como é que você vai provar que, de repente, eles fizeram alguma cobrança abusiva? Como é que você vai provar a sua boa-fé de que você está atendendo a ligação e que você está disposta a negociar? Entende? Faz sentido, gente? Então, não aceite ligação sem protocolo. Mas é um susto necessário. Para quê? Para a gente ter um choque de realidade. Para a gente entender a seriedade do que a gente está vivendo. A seriedade do que a gente precisa, do que a gente precisa do que a gente está passando e do que a gente precisa fazer para sair disso. Entende? Então, a gente precisa desse choque de realidade. É fácil? Não é fácil. É duro. Mas é passo necessário para a gente sair dessa situação e não voltar mais para ela. Beleza, gente? Fez sentido? Falei aqui 4 passos. O segredo para você se livrar de dívida de cartão em 4 passos. Entender por que você perdeu o controle. Levantar o valor real da sua dívida, organizar a sua vida financeira e só então, depois de tudo isso, negociar essa dívida. Beleza, gente? Show de bola? De verdade, eu desejo ter contribuído com você. Um beijo no seu coração
e fica comigo aqui que eu quero te ajudar a sair das dívidas e não voltar mais para elas, tá certo? Tchau, gente, valeu demais!